Boa noite a todos. Muito feliz de estar hoje aqui com vocês de novo. Hoje é dia 16 de junho de 2022 e vamos dar sequência aos nossos encontros, aos nossos estudos. Estamos na parte final do 5º capítulo, o Yoga da Renúncia à Ação. Então, a gente já viu, fez a leitura em sânscrito, depois fizemos a análise até o 15º versículo, se não me engano, e agora a gente vai dar continuidade. Então, eu passo a palavra para o Rubens, para que dê continuidade a esse estudo, e agradecendo a todos por estarem aqui conosco hoje. Muito obrigado a todos. Namastê. Boa noite, Ivanildo. Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos fazer a análise final do 5º capítulo, né? E eu lembro que nós iniciamos o último encontro desse capítulo, Karma, Sannyasa, Yoga, né? Que trata da renúncia aos frutos da ação, vamos dizer assim, né? Então, nós encerramos o encontro discutindo sobre a realidade dual e sobre as sucessivas sínteses de que trata o Shuddha Yoga. E no encontro passado, eu adicionei, inclusive, no vídeo gravado, algumas figuras para deixar isso bem claro. O que é essa ideia da superação da realidade dual, da polaridade, né? Então, hoje, eu quero, antes de passar para a leitura do capítulo, avançar um pouco essa discussão, porque ela é essencial para se compreender como o Shuddha Yoga revelado por Krishna dialoga com a tradição védica. Ele representa, a um só tempo, uma espécie de diferenciação e também de continuidade da tradição védica. E é aí que as coisas ficam um pouco confusas e nebulosas, por isso que é difícil existir acordo, e as pessoas tendem a se organizar em diferentes grupos com diferentes entendimentos. Esse capítulo, ele deixa muito claro que a nova e pura via iógica apresentada pelo Senhor Krishna, que é essa via de superação, não apenas do hinduísmo, mas, inclusive, daquilo que viria a se constituir uma via do próprio budismo. Ou seja, a principal e mais importante forma de diferenciação do hinduísmo. Por que eu estou mencionando o budismo? Porque o budismo nasce do hinduísmo, ou seja, nasce de uma expressão assim, de reação ao Vedanta, vamos dizer assim, da mesma forma que nós vimos as discussões em torno do Shuddha Yoga e do Shuddha Raja Yoga, que também nasce desse confronto com a visão do Vedanta, né? Então, vamos deixar isso claro, né? Se o Senhor Buda ele fazia uma crítica, né, ao modo de ser do asceta, como o Senhor Krishna também faz, né? Na verdade, o Senhor Krishna vai muito mais fundo e ele revela a forma de superação completa dessa via. Por que eu estou dizendo isso? A gente pode dizer que a via propagada pelo budismo está resumida no nobre anseio que o próprio Arjuna, no primeiro capítulo, expressava,
quando ele queria abandonar, né? Abandonar, assim como também o faria o próprio Senhor Buda, ele queria abandonar a vida em sociedade, renunciando à sua condição de príncipe. Então é aqui que o hinduísmo, o budismo e essa expressão do Neo-Vedanta, ou do Shuddha-Dharma, surge, né? Como? O Senhor Buda, ele abandona a mulher e o filho para seguir a via do asceta, né? Mas ele propõe uma forma de ascetismo diferente daquela que era tradicional do hinduísmo. E ele vai ser um crítico dessa tradição. Mas o Krishna vai muito mais fundo. Ele critica a via do asceta como um todo, né? Ele diz que o príncipe não precisa renunciar à sua condição de príncipe, né? Ele apresenta para Arjuna uma solução que é superior em toda e qualquer forma de ascetismo. Ou seja, superior, portanto, à proposta budista, que é essa que nós estudamos aqui. Tudo que o Krishna pede para o Arjuna é para que ele não se deixe seduzir por essa outra solução, né? Que é uma solução menor, parcial e incompleta. Ele pede para que ele não renuncie à sua condição de príncipe. Ele pede uma coisa muito mais difícil e mais completa, que ele vai dar o segredo para isso. Ele pede porque o Arjuna renuncie, sim, ao apego pelos frutos de toda e qualquer ação, não simplesmente a mera condição de um príncipe. Renunciar, né, ao apego pelos frutos de toda e qualquer mera ação, essa que é a novidade do texto, esse é que é o segredo que o Senhor Krishna revela e que caracteriza o Shuddha Yoga, o Shuddha Raja Yoga, né? Então, isso está implícito no discurso de Krishna, essa compreensão plena de que a melhor forma de fazer é ser. É isso que o Krishna pede a Arjuna, ser em todo o seu fazer. Porque se a gente fosse lembrar lá da tradição védica, que se dividia na via da ação e na via da não ação, a via da ação é aquela que privilegia o fazer, e a via da não ação é aquela que é na busca do ser, né? Então, essa frase aqui, ela concilia esses dois lugares, né? E diz que a melhor forma de fazer é ser. E como é que a gente faz isso? Renunciando não à ação a ela mesma, mas ao fruto. Essa é a grande síntese, supera aquele entendimento que está presente em todas as Upanishads e também no próprio budismo. Então, uma espécie de síntese do próprio hinduísmo fundado nas Upanishads e do budismo, que representa a crítica às Upanishads. O Shuddha Yoga é uma crítica a isso, embora não esteja nem claro se a confecção da Bhagavad Gita é contemporânea, anterior ou posterior ao budismo. Não se tem claro isso. Não precisa e nem importa, porque o que ele está questionando aqui é uma via que leva em conta essa mesma coisa que o senhor Buda executou com maestria, que é um caminho legítimo, grandioso também, né? Assim como também há nas outras vias. Mas que essa agora que ele está revelando para o Arjuna, essa é a grande via de síntese, né? Então, como é que se dá essa grande síntese entre ser e fazer, que representa as duas vias védicas, que o Krishna unifica na Bhagavad Gita? Como que o Arjuna poderia superar
essa dicotomia entre dever fazer e dever ser. Então, eu quero aproveitar aqui, vindo mais modernamente, né? Tem uma frase que eu encontrei uma vez, quando eu estava fazendo um estudo, essa frase me impactou muito. Eu nem conheço direito essa pessoa, que é o Andrew Carnegie, mas que ele diz assim: à medida que eu envelheço, eu presto menos atenção ao que as pessoas dizem. Eu simplesmente observo o que elas fazem. Então, eu vou trazer isso para o contexto de vida de Gandhi, que é aquele que todo mundo, no século XX, observou o modo como ele fazia as coisas, né? Então, ali está o exemplo de que a melhor forma de fazer é ser, porque o fazer do Gandhi estava embutido de toda essa forma de ser, né? Então, de fato, existe esse modo de fazer que é ser. Qual é esse modo? Basta que nós nos tornemos as mudanças que nós queremos ver no mundo, segundo as palavras do próprio Gandhi, né? Tudo depende dessa disposição para agir no exterior, guiado pela luz interior, né? Então, o princípio subjacente a essa visão é que nós todos estamos conectados, nós todos somos partes de um mesmo organismo, e quando nós experimentamos desse princípio, que a gente conhece muito bem, né? A partir daí nós desenvolvemos o poder de atuar no mundo com amor, que a Bhagavad Gita vai chamar de Shraddha, que é a forma essencial mais elevada e nobre de Bhakti, inclusive, né? Então, está aí o segredo da ação, de karma, de bhavana, né? E, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, da própria meditação. Então, eu mencionei também que todo esse conflito para se entender Bhagavad Gita, todas essas diferentes leituras, né? E esse descolamento que a nossa leitura representa em relação ao hinduísmo, tudo isso ficou registrado na literatura mundial a partir de duas expressões, né? Que é Vedanta, que representa tudo que vem antes da Bhagavad Gita, e mesmo depois da Bhagavad Gita, as leituras vedantinas que se fazia da Bhagavad Gita. Embora a Bhagavad Gita contivesse uma mensagem que superasse aquele Vedanta, que é o que o próprio Sr. Krishna tenta mostrar isso para o Arjuna, né? Então, qual é o grande argumento, né, dessa via do coração, né, que é a via que o Sr. Krishna apresenta para o Arjuna, né? É quase como se ele dissesse: caminha e o caminho se abrirá, né? Se você tiver que ir, vai pelo caminho do coração. E o caminho do coração, ele se caracteriza por uma coisa que eu já vi até o próprio Vanildo manifestar em outros contextos, mas eu gosto desse contexto aqui, né? Que são as duas asas necessárias para o rumo ao sagrado, que é do ser e do fazer, ou da não ação e da ação, né? Ou das vias de pravriti e nivriti, né? Então, os dois aspectos da ação humana, que eram até aqui entendidos como mutuamente exclusivos, eram esses. Pravriti é esse movimento de exteriorização ou de objetivação da ação concreta, na realidade concreta. E nivriti é o contrário. Quando eu me recolho da ação,
eu faço esse movimento de interiorização ou de não ação, onde eu privilegio a via expressa nas Upanishads, né? Que é a via do conhecimento, conhecimento que nos aproxima da divindade, porque dissolve os véus da ignorância que nos impede de enxergar a verdade. Essa é a leitura que se tinha. Então, só como referência, eu até tinha anotado, se alguém quiser ter certeza, dos versos onde aparecem as expressões pravrit e nivrit, né? São os versos 4, 21, 2, ou seja, capítulo 4, verso 21, 22, capítulo 16, verso 7 e 8, capítulo 18, versos 29 a 32. Bom, tá aí, é isso que eu queria mencionar, mas eu ainda preciso dizer algumas palavras em relação a isso que eu estou chamando aqui de Neo-Vedanta. Essa outra palavrinha é muito problemática. Se a gente vai simplesmente dar uma busca no Google, a gente vai encontrar assim, umas críticas ferozes a essa expressão. Tá? Todos os meus colegas da academia, eles mais ou menos têm um consenso, eles veem nesse termo, Neo-Vedanta, né? Os meus colegas da academia ligados à Índia, né? Obviamente. Eles veem nesse termo uma expressão equivocada, fruto daquilo que a gente chama lá dentro dos estudos da Índia, né? De orientalismo, ou seja, uma visão preconceituosa do Oriente, né? É uma espécie de preconceito do Ocidente em relação ao Oriente. Não tem dúvida que tem aí uma parcela de verdade. Mas também de inverdade, que é o que eu quero deixar claro aqui agora. Contra, inclusive, todos esses meus colegas mais ligados à Índia ou indianos. Né? Por quê? Porque o Neo-Vedanta, ele, na verdade, representa aquilo que eu gosto de chamar como uma espécie de movimento pré-Shuddha Dharma. Né? Pré-Shuddha Dharma. Eu tenho que explicar isso. Explicar esse neo, eu preciso explicar isso, sem deixar espaço para as críticas dos meus colegas, se por acaso algum deles tiver acesso a esse nosso vídeo. Né? Então, eu preciso argumentar aqui em favor e em defesa do Shuddha Dharma. Né? Então, o que eu digo é o seguinte: da mesma forma que o budismo ganhou o direito de se chamar budismo, apesar dele nascer no seio do hinduísmo, já que o senhor Buda passou a vida dele treinando yoga, com os yogis da Índia, com aquilo que hoje a gente chama de hindus do hinduísmo. Mas ele critica esse movimento, né? Mas da mesma forma que você passa a ter o budismo, né? Como é que eu vou falar isso? O hinduísmo ele tem uma característica muito especial, que ele é uma espécie de movimento antropofágico, que ele absorve tudo de volta, porque ele, ao mesmo tempo, é uma continuidade e uma diferenciação. Ele prevê esses movimentos. Tanto que, se você for na Índia e falar para um indiano, um hinduísta, do Senhor Buda, claro, um avatar, né? Claro, o budismo faz parte do hinduísmo, está tudo certo. O budismo não faz parte do hinduísmo para aqueles budistas que se constituíram como uma religião à parte. Mas por isso que isso é complicado. Então, dessa mesma forma, eu argumento que onde entra o título de avatar com referência, por exemplo,
a figura de Jesus, é claro que já se trata de uma diferenciação do Vedanta. Nos mesmos moldes que ocorreu a diferenciação que gerou o budismo. Afinal, o avatar Jesus Cristo, ele não aparece na literatura da Índia, na literatura do Vedanta. Do mesmo modo como o Senhor Buda e a sua doutrina também não aparece. E, contudo, é com a tradição do Vedanta que tanto o budismo como o neo-Vedanta dialogam. Então, nesse sentido, o neo-Vedanta representa aquilo que aqui eu estou chamando de uma espécie de continuidade e uma diferenciação também do Vedanta. Esse Vedanta que foi tão criticado lá no livrinho, uma organização esotérica na Índia, né? Então, nós não podemos nos esquecer, né, que o próprio Shuddha Dharma, ele se afirma a partir de 1915, negando mesmo, veementemente, esse Vedanta. Então, isso dito, nós também não podemos nos esquecer que a dinâmica dessa tradição hinduísta, essa tradição plurihermenêutica do Vedanta, né, que ela é, por natureza, sempre essas duas coisas, continuidade e diferenciação. Faz parte dela isso. Ou seja, ela já começa na sua própria essência, no seu próprio nascimento, a trazer essa matriz de desenvolvimento em termos de tese, antitese ou antítese e síntese, que é exatamente o movimento que caracteriza a Bhagavad Gita. Então, do mesmo modo que para muitos o Shuddha Dharma jamais poderá ser considerado uma expressão do Vedanta, muitos colegas meus afirmam isso, e, portanto, do próprio hinduísmo, então, para eles, não haveria a menor necessidade de se utilizar, por exemplo, o prefixo neo para caracterizar esse novo Vedanta, né? Ou seja, para eles, né, o Shuddha Dharma representaria apenas mais um dentro de tantos desdobramentos que ocorrem naturalmente dentro da tradição do Vedanta e das Upanishads. Faz parte esses textos afirmarem alguma coisa, gerarem outros que negam essa coisa, para que depois se chegue a uma relação de síntese, onde se tem uma continuidade e descontinuidade dessa coisa original ao mesmo tempo. Então, em certo sentido, é exatamente isto que o Krishna está argumentando com Arjuna. E que é difícil de captar no texto, fica meio escondido. Daí é toda essa confusão ao longo dos milênios. Né? Por quê? Porque ele está apresentando um novo entendimento dos Vedas. Um entendimento que representa, a um só tempo, uma espécie de continuidade e diferenciação com essa mesma tradição. Agora, a gente tem que ter muito claro, né, que essa diferenciação que caracteriza, que define o Shuddha Dharma é o entendimento de que, acima da autoridade de qualquer texto védico, está a palavra universalista e multicultural de Krishna, conforme expressa na Bhagavad Gita. É aqui que está o grande diferencial dessa visão do Shuddha Dharma, ou dessa expressão do Neo-Vedanta. É a isto
que nos permite chamar propriamente de Neo-Vedanta, né? Como essas expressões de diferenciação e superação do próprio hinduísmo, né? Então, e o que é exatamente que isso significa? Em linhas gerais, significa que seguir o coração e ter o coração como bússola não tem nada a ver com agir segundo uma determinada fé religiosa. Significa ter coragem para admitir que a nossa visão é sempre uma projeção da realidade. Ela sempre capta um aspecto imperfeito da realidade e sempre deixa escapar outros aspectos. Então, seguir o coração, em suma, não pode significar jamais a gente se afastar do bom senso, da razão e da ciência. Então, para quem tem acompanhado as nossas discussões e os vídeos dos últimos encontros, eu lembro que esse é o sentido daquela metáfora do cilindro, né? Que assim, o cilindro que você projetava, né, com luz a imagem do cilindro de um lado e ele aparecia como um quadrado numa projeção. E se você projetasse pegando o lado redondo, ele aparece projetado como um círculo, né? Então, tá aí, né? O quadrado e o círculo, eles representam esses pontos de vista, né? Aquilo que tem uma verdade parcial, mas que não dá conta de uma verdade maior, que é o objeto em 3D, que é a verdade do cilindro. A gente capta a verdade em 2D, que é a verdade da realidade dual, da dualidade, né? Então, dependendo do meu olhar, para mim o cilindro é um círculo. Dependendo do meu olhar, o cilindro aparece como um quadrado, porque é assim que ele é projetado, quando eu coloco no plano, né, em 2D. Então, conclusão. O que o Senhor Krishna pede, que é para seguir o coração, né? E como é que eu posso fazer isso? Sem me afastar, assim, tendo certeza que eu não estou me afastando da verdade, de Deus e de nada, né? Tem um teste, eu já mencionei isso em outros lugares, não aparece na Gita, né? Mas eu vejo que isso ajuda nesse exercício, nessa escuta do coração, para a gente entender exatamente o que é a meditação na ação e o que é que significa a renúncia ao fruto de toda ação, né? Como é que eu exerço essa escuta? Como é que eu tomo as minhas decisões? Então, porque eu lembrei que em outro contexto eu mencionei isso, né? O grande argumento de Gandhi é que a gente deve seguir o coração, que ele sempre seguiu o seu coração, né? Aí eu brinquei numa das apresentações, né? E por ironia do destino, o assassino de Gandhi deu como argumento, depois de preso, essa mesma coisa, que ele estava seguindo o coração, que ele também estava atendendo a uma espécie de chamamento divino. Como é que eu diferencio essa forma de seguir o coração expressa por Gandhi da forma de seguir o coração expressa por um religioso fanático, né? Então, a gente pode sair desses extremos e alcançar essa verdade que é que o Senhor Krishna pede para Arjuna na Gita, né? Primeira coisa, quando eu estou em dúvida, né, eu tenho que consultar todos os textos religiosos da minha tradição, todos os textos que têm valor de verdade, tudo que eu considero de mais sagrado. E se eu não encontrar aí a resposta que satisfaça o meu coração, se eu não souber interpretar, aí eu tenho que consultar os grandes intérpretes dessa tradução, ou aqueles que deram um grande exemplo
dessa forma de viver, né? Então, se ainda assim eu não encontrar uma resposta que atenda às exigências da consciência, aí eu começo a olhar a opinião daquelas pessoas que eu reconheço como de autoridade nessa matéria. Agora, se ainda assim a opinião dessas pessoas não satisfizerem meu coração, aí, e somente aí, eu fico autorizado a seguir os ditames dessa consciência que nós vínhamos cultivando e que já não consegue encontrar respostas na tradição. É a partir daí que eu caminho para o novo, para aquilo que gera espanto em todos, né? Como foi o caso do casamento de Arjuna com Draupadi, né? Que gerou um escândalo na época. Mas Arjuna fez isso contra toda a tradição, porque tinha ciência de que ele estava fazendo isso com desapego ao fruto da ação em nome do bem-estar universal de todos os seres. Então, esse capítulo, para mim, tem esse caráter assim muito importante, que é de permitir que a gente faça muito claramente a distinção do que a gente entende como o Shuddha Yoga, né? E a gente se afaste dessa confusão que existe quando você faz uma pesquisa no Google, nesses sites, né? Entre aquilo que eles chamam de Raja Yoga, Karma Yoga e tantos outros termos, né? Que aqui no contexto da Bhagavad Gita, que é o texto de maior autoridade que todos, isso é tratado dessa outra forma, como tudo isso fazendo parte do Shuddha Yoga. É só esse olhar que me interessa, e até porque é a Bhagavad Gita a maior autoridade nesse contexto, já que eu estou me afastando do hinduísmo, da religião hindu, seja lá o que for, né? Que tem, por exemplo, nos Vedas, nas Upanishads, ou nos Puranas, né? Textos de mesma autoridade que a Gita, se não maior, porque para os vedantinos, para os hinduístas, né? Eles dizem que Shruti, ou seja, texto sagrado, são os Vedas e os Upanishads. A Gita é Smriti, né? Ou seja, é aquilo que é rememorado, que na verdade é uma discussão sobre as escrituras, mas não chega a ser uma revelação. Porque revelação é Shruti, é aquilo que foi ouvido pelos rishis, por exemplo, e que foi revelado e que deu forma aos Vedas e às Upanishads, né? Então, depois de eu ter ouvido tudo isso, você começa a refletir sobre isso, aí você vai gerar os épicos, esse é o argumento deles, né? Você gera esses textos assim épicos e tudo mais, como é o caso do Ramayana e do Mahabharata. Eu não vou por aí, eu vou por aquele lugar que diz que a Gita é um tipo de texto sagrado, em especial, não ainda reconhecido por essas tradições, mas superior a todas elas. No máximo, no limite, né? Alguns chegam a dizer que a Gita é um texto que, apesar de não ser Shruti, goza de um certo status de Shruti, né? Tanto que algumas pessoas vão associá-lo como se fosse uma espécie de Upanishad, ou seja, uma forma de aumentar o status que se confere à Gita. Eu acho que não precisa de nada disso. A Gita já tem status por si só, quando eu faço essa leitura, me descolando do hinduísmo e do Vedanta, nessa diferenciação nova que gera, vai avançando gradualmente pelo Neo-Vedanta, né? Vindo lá de Vivekananda, Yogananda, Ramakrishna, e tantos outros que agora não lembro o nome, todos esses que vieram para o Ocidente, preparando o terreno para que o Shuddha Dharma pudesse florescer de uma maneira livre
independente de todo o ranço ligado às compreensões equivocadas de sistema de castas e outras coisas. Então, para mim, o capítulo 5º trata de tudo isso. Trata dessa emancipação, inclusive, dessa compreensão do yoga, né? Uma compreensão mais sectária, dogmática e religiosa, que é o que caracteriza a compreensão dentro dessa ou daquela cultura, como se esse texto pertencesse exclusivamente a ela, né? Então, a Bhagavad Gita não. É um texto da filosofia do coração, da filosofia universal, que se desprende de uma dada cultura, porque ela representa um bem, né, de toda a humanidade. Então, esse preâmbulo que eu queria fazer antes de ler os versos finais do texto. Nós paramos no verso 15, né? Queria perguntar para o Vanildo se ele quer falar alguma coisa, se alguém quer falar alguma coisa, para a gente começar, então, de fato, agora, a leitura do texto. Mas eu acho o seguinte, assim, é uma confusão que foram criadas há centenas de anos atrás, da qual eu não quero fazer parte. A minha busca é na luz que a Gita me traz, daquilo que eu consigo puxar dela, daquilo que eu consigo receber como luz do que ela me transmite. Inclusive, no próprio, eu não sei o nome, acho que fala lá, né, nas coisas da Sudadharma, ela não é budista, ela não é uniabarcante, então eu acredito naquilo, percebe? Aquilo para mim é importante, aquilo para mim é síntese do que são todos os ensinamentos. Eu quero estar como se fosse um vaso onde é plantado essas sementes. E eu preciso estar ali, preparado para isso. Então, quanto mais largo, mais aberto eu for, mais vai caber terra para poder colocar adubo, para poder fazer isso florescer, né? É nisso que eu me concentro, né? As outras coisas, você pode ir para qualquer lugar, você vai estar certo. Se perguntar para o hinduísta, ele vai estar certo. Se perguntar para o budista, ele vai estar certo dentro da convicção dele. Na verdade, toda essa reflexão aqui, você tem toda a razão no que você falou, e isso eu ouvi sempre, assim, que é muito prudente, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer isso, né? Porque isso é uma interpretação do Manifesto Shuddha, foi o que você mencionou, né? Uma coisa é você pôr lá, ela não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Para mim, isso não quer dizer absolutamente nada. Só, não é isso, claro que quer dizer muito, né? Quer dizer tudo. Mas aquilo sozinho, se eu apresento para alguém, por que ela não é isso? Por que ele está levantando essas questões, como você disse, que ninguém tinha colocado antes? Porque essas questões estão colocadas e dadas há muito tempo. Elas estão aí. E você tá vindo para solucionar isso. Então, o Manifesto Shuddha é um pouco isso. E essa fala daqui tenta dialogar com o Manifesto Shuddha. Qualquer um que quiser se aprofundar e for para a rede social, que vai fazer uma pesquisa no Google, que vai ler um artigo, vai encontrar tudo isso que eu disse. E vai ficar perdidinho, porque não vai saber de onde vieram os argumentos da nossa escola para conseguir responder a todas essas questões e para sustentar lá o que está no argumento. Vamos dizer, se apresenta o Manifesto Shuddha para um colega seu, um amigo seu, de qualquer escola. Se ele pergunta, como assim ela não é isso? Não é por quê? Como assim ela não... Vamos dizer, ela apresenta para o meu colega Laudílio. Como assim você diz que ela não é hinduísta? Se eu digo que ela é da Índia, como não é? Qual é o argumento que você vai dizer que não é, por exemplo? Para convencer, né? E isso está bem claro, está na própria fala do Cristo. Esse é o meu ponto. Mas eu entendo o seu esforço, entendo que realmente é importante, não tem a menor dúvida. Assim. A gente está em busca da verdade, porque não existe religião superior à verdade. A verdade que a gente consegue alcançar. Então, as suas palavras são poderosas e fazem todo sentido. E no debate ajuda as pessoas a olhar todos os lados da questão. Está tranquilíssimo, achei ótimo também. Assim, eu não vou complicar mais não, mas assim,
a minha busca, assim, a minha questão é de quanto da luz que a Gita oferece, que é muita, eu posso captar. Então, assim, eu estou sempre centrado nisso, sabe? Então, assim, eu tento não divergir para um lado ou para o outro, mas o quanto disso eu consigo pegar, né? Às vezes eu não pego nada, às vezes eu estou com um copinho de café numa cachoeira e eu vou pegar, ela cai e sai fora e eu não consigo pegar nada. Às vezes eu consigo, com sede ainda, né? Mas às vezes não. Às vezes eu consigo pegar alguma coisa. Então essa é a minha preocupação. Isso é a coisa mais nobre e elevada que tem, né? Está lá no final da Gita. Quem simplesmente ouvir esse discurso e ouvir com muita profundidade, não precisa perder tempo com mais nada, nem com querela de Freud. Mas você tem razão, focar na Gita devia ser o suficiente, porque ela te conduz ao teu coração. Aí nem da Gita você precisa. Eu achei perfeito o encaminhamento do Rubens, compreendo perfeitamente o posicionamento do Vanildo, e eu tenho necessidade de... tudo bem que o Rubens fala muito, mas é muito detalhe, e assim, tem coisa aqui que eu não sabia. Então, isso para mim é importante, porque afirma a minha confiança na Gita. Então, isso é importante. É só isso que eu queria falar. Para mim foi útil. Grato, Fanã. Vou passar para o Augusto. Então, eu queria começar dizendo o seguinte, é interessante porque a gente fala de temas universais, de propostas universais, mas cada um está em um determinado momento de vida. Eu vou dizer já, toda essa conversa, Rubens, eu pego um gancho de uma coisa que me preocupa bastante, né? Você sabe que eu tenho 4 filhos, 2 enteados, né? E eu tive, com os meus pais, uma educação bastante fundamentada no catolicismo, então a gente ia à igreja todo final de semana. E aí, com a minha primeira esposa, ela já não era muito de igreja, então eu, assim, estou com 46, faz o quê? 6 anos que eu saí da igreja, né? Mas uma coisa que foi muito sensível para mim foi os meus filhos não terem feito catequese para fazer a primeira comunhão, né? Por mais que eu me sinta... Eu não deixei de ser católico, eu só acrescentei coisas à minha fé, né? Eu não vejo incompatibilidade. Então, essa questão universalista do estudo da Dharma, para mim, é bastante tranquila mesmo, né? Por quê? Porque, simplesmente, quando você estuda, a coisa fica mais clara, né? Quando você usa a inteligência, não o sectarismo, né? A coisa fica mais tranquila. Mas ainda tem esse ranço, ainda tem essa coisa de que, putz, faltou, né? Assim, eu estou em dívida com os meus filhos, porque eu deveria ter insistido mais. E aí o meu discurso para mim mesmo é assim: olha, eu não sou católico, não quero que meus filhos sejam, mas eu sei que a igreja é uma boa escola, eu sei que a Bíblia, eu sei que o Antigo e o Novo Testamento são uma boa escola. Que não seja religioso, que seja para fins culturais, que a partir daí, assim como eu tive essa experiência, eles também possam construir algo não católico, mas cristão, mas judaico-cristão e assim por diante, né? Porque eu vou te falar o seguinte, né? Assim, eu acho que nesse grupo, salvo engano, eu sou o único que tem filhos em idade pré-adolescente. E como é que vai ser essa educação espiritual deles, né? É uma coisa assim que eu não sei, né? Porque imagina eu assim, apesar de eu nunca estudei a Bhagavad Gita, nunca. A primeira vez que eu li a Bhagavad Gita, que o Ruge traduziu, eu não entendi uma palavra, mas eu não entendi uma palavra. Eu percebi assim que ele escreveu super bem, tinha 50 notas de rodapé por página, mas eu não guardei, e eu não tenho
eu costumo guardar as coisas que eu leio, mas aqui eu não guardei nenhuma palavra, né? Agora, para mim é muito além assim da minha condição social, cultural, da minha bagagem. Falar assim, então eu vou agora, assim, só para vou me fazer claro, tá? Educar os meus filhos na fé da Bhagavad Gita, né? Porque, assim, é muito assustador. Aí você começa a ter contato com a filosofia indiana, aí você vê que tem Darshana que é ortodoxo, que deposita fé nos Vedas, tem Darshana que não como o budismo e tal, e depois, não, o Shuddha, ele está acima, por quê? Porque a Gita é universalista, né? Para mim, a única Gita universalista que eu conhecia era do Raul Seixas, né? Aquilo lá era aquela loucura, né? Mas ao mesmo tempo que eu entendo, eu queria assim que passar para vocês a dificuldade que é ter filho pré-adolescente. Por exemplo, a minha esposa agora, ela estudou muito a Bíblia também, ela é testemunha de Jeová. E quando eu ouço, assim, eu sempre corri de testemunha de Jeová, e quando eu ouço um ancião, testemunha de Jeová, falando, inevitavelmente eu choro. Eles são incrivelmente, eles chegam ao centro do coração, assim, né? Eles são muito inspirados. Agora, a Gita para mim é muito distante, é uma outra cultura, uma outra coisa, assim, não entendo, sabe? É muito louco isso, né? Mas é porque eu entrei atrasado, você começou a falar, veio ao encontro dessa minha angústia, entendeu? É muito louco isso. Tá tudo certo, acho muito interessante. Assim, depois eu quero ouvir esse vídeo de novo para entender como é que tudo isso aconteceu, né? Porque foi uma coisa que eu quero entender direitinho. Assim, porque eu vejo aí muita verdade também, muita riqueza. Ainda mais na diferença, que é o grande exercício que está fazendo agora. E a contribuição que você trouxe, que maravilha, né? Um membro do Shuddha Dharma, que enxerga o universalismo e se casa com a pessoa da testemunha de Jeová, porque qualquer dessa tradição, se você vive de coração, é isso que a gente chama de Shuddha Dharma. Shuddha Dharma é viver de coração a sua própria tradição, a sua própria cultura, né? No certo sentido. Não indo pela letra morta, mas indo pelo espírito da palavra, né? Que é isso que o Krishna pede para o Arjuna fazer em relação ao conhecimento que ele tinha dos textos que a gente aqui acha que estavam sendo lidos de uma maneira engessada, como Jesus acha que os judeus faziam lá da Torá, do Velho Testamento, no certo sentido. Então, todas as falas são importantes. E gerar um pouquinho dessa tensão, dessa instabilidade, né? A gente, em outra reunião, estava conversando com os colegas, né? Sem isso não há movimento, sem isso não há crescimento. A gente tem que estar preparado para sair desse lugar de imobilismo, de um externo conforto, né? E se permitir expor a certas questões e ver como a gente reage quando exposto a elas, com coragem, né? E é o que a gente fez aqui hoje. A coragem do Vanildo, eu acho super bonito isso, né? Que ele é muito assertivo. Eu acho isso uma grande qualidade, né? A sua fala, para mim tudo isso faz parte do grande mosaico. Tudo isso, se não for bem dosado, é explosivo, e se for bem dosado, é exatamente o que a gente está buscando. É assim que eu vejo. Assim, com base com o que o Augusto falou, eu acho que não tem problema, cada um tem a sua fé. Eu sempre falei isso quando eu estava na universidade, quando eu tenho pessoas de todas as religiões, cada uma me mostra uma parte tão bonita, sabe? Por exemplo, eu tenho aluna testemunha de Jeová que
foi minha aluna há mais de 15 anos, e todo ano elas me convidam para exaltação de Jesus, ou para ir para o culto delas, a Andréia Rubens, que trabalhou com a dona, que é com a senhora que trabalhava com a gente, ela me convida todo ano, Augusto. Tem pessoas extremamente assim, que são muito católicas, espíritas, o Antônio, meu colega espírita, o que foi meu aluno de mestrado, doutorado, que é meu colega hoje, outros que são da Umbanda. Então, eu acho que, eu não sei, o Shuddha Dharma, o que me dá é essa capacidade de ver em cada um o que é Deus presente. Eu acho que não tem essa diferença entre nenhum. Eu acho que a gente sempre tem que buscar tirar de cada um o que ele tem de melhor. E eu também gosto de entender, porque tem coisas que eu leio na Gita que eu não consigo entender só quando eu vejo o versículo. Porque tem muita coisa atrás disso daquilo, sabe? Assim, tem muita história, tem muita. Por isso que eu gostei de assistir o Mahabharata também, porque você começa a entender onde chegou a Bhagavad Gita. Eu sei que eu não li o livro, mas o filme que a gente assistiu sobre o Mahabharata, ele me esclareceu muita coisa, de todas aquelas polêmicas, de onde surgiu o campo de batalha, das vaidades, de cada um buscando ser assim, ter o poder, né, ali naquele reino. Então, eu acho que é importante que a gente conheça também o que está por trás disso, porque senão fica um livro muito difícil para a gente entender. Mas, assim, não quer dizer que você está casado com que seja dessa ou daquela fé, que professa uma ou outra fé, que isso vai trazer algum impedimento. O que importa é o que a pessoa manifesta, o que ela tenta manifestar na sua vida, né? No seu dia a dia. Eu acho que isso que para mim conta. Eu não consigo ver diferença entre um aluno meu que tem que é católico, que é um cristão, né, ou que seja o espírita, também cristão, mas assim, tem muita gente diferente no mundo e todos eles são muito interessantes. O que eu acho difícil é quando um determinado povo não aceita. Igual quando meu aluno espírita estava no Canadá comigo, quando ele começou a contar as histórias, né, que acreditava nos espíritos, o pessoal arregalou o olho assim, lá no Canadá, e ficou assim com medo dele, sabe? Você, mas você acredita em fantasma? Sim, eu acredito. Ele falou assim, porque perguntaram de fantasma. E ele respondeu com tanta tranquilidade. Então, acho que o importante é o nosso dia a dia. Por isso que a Gita para mim é tão importante, porque yoga, né, é a ação do nosso dia a dia. Acho que é só isso. Só isso. Então, eu acho que se essa discussão ajudar a gente a trazer a consciência, a própria consciência da instituição, né, que o Shuddha Dharma representa uma vida de renúncia ao fruto da ação, dentro ou fora de qualquer instituição, isso significa dentro ou fora de qualquer religião, aí a gente vai passar a entender que o Shuddha Dharma não é mais uma religião e nem vai competir com as outras. Então, se só esse entendimento chegar aos membros da instituição, eu já me dou por satisfeito. Assim, que é isso que ele está estudando nesse capítulo, por isso que eu peguei isso, que a questão da renúncia é o fruto da ação, né? Então, vem no sentido que o Vanildo falou também. E se ele diz, se eu me atenho a isso, para que eu preciso me preocupar com o restante? É verdade, é verdade. Mas, às vezes, a gente se preocupa por causa disso, que a Cássia comentou, por causa desses embates, por causa de opiniões divergentes. Aí eu preciso entender a origem dessas divergências, por que elas nasceram, no que essas pessoas estão fundadas, porque só assim eu posso ajudá-las, só assim eu posso levar elas a sair desse lugar de obscurantismo, né, e mostrar o caminho que aponta para um olhar de conciliação.
que é o que a Gita propõe. Pela renúncia, o fruto da ação. Só. Não fala para fundar uma nova religião. A grande religião é reconhecer isso. O fruto da ação. Eu acho que esse termo é de suma importância, mas de suma importância. Entender isso significa você dar um salto, assim, quântico, qualitativo, da mais alta qualidade. É que a Marisa está me falando umas coisas, desculpa. Então, assim, o que a gente tem que fazer, assim, eu estou satisfeito, mas, assim, eu não estou completo no sentido de total renúncia, eu vou ser sincero para você. Assim, esse entendimento, para mim, ele precisa ser mais completado. Eu não sei se mais completo, desculpa. Ele precisa ser a ponto de eu não pensar mais nele, a ponto de eu entender o que é não ter o fruto da ação. Me ajuda muito aquela ideia que você passou, Rubens, ou que você passou para a gente, no sentido de silenciar o ego nas ações, que tem muito a ver com tudo isso aqui. Então, assim, a gente podia fazer uma rodada em relação a isso e terminar esse capítulo na outra semana. Uma coisa assim, que é importante, assim, que vai ficar para todo mundo. A gente abriu esse grupo no dia 20 de agosto de 2020. Né? Não esse grupo, mas não esse estudo. A gente estudou primeiro a Gita da Sudadharma com 26. Né? E lá, o que o Rubens falava era grego, assim, era sânscrito, mas era grego, assim, juntava as duas coisas e a gente não entendia absolutamente nada do que estava falando lá. E, obviamente, a gente fez a leitura toda da Gita, e agora estamos entrando na Gita de 18 capítulos, e, obviamente, muito do que você falava, porque eu estou falando isso porque eu estou revendo os primeiros capítulos lá. Então, é óbvio que muitas daquelas coisas que você falou é o que você fala hoje também, porque a sua forma de pensar é dessa maneira e está introduzindo. Então, quando eu falo, é porque eu olhei lá, vi aqui, então, obviamente, outras questões estão aparecendo para mim. Eu até aconselho, se você depois puder colocar no grupo, aquele link que tem todas as 35 reuniões nossas, você vai ver como é legal você estudar e complementar esse estudo com o que estava lá, com o que está hoje aqui, com o que nós estamos fazendo hoje. Então, começa a ter um nexo maior, muito legal mesmo, tá? Aí você tá vendo, você dá uma olhadinha no primeiro capítulo, você vai ver que tudo que a gente está falando agora tem um outro sentido, porque, embora seja a Gita de Hansa, Gita Bhasa de Hansa Yogi, ela pega um sentido muito legal em relação a isso. Então, uma coisa complementa a outra e você vai entendendo melhor. Então, é óbvio que eu, como olhei, vi e participei de tudo, eu tenho um pouco mais de perguntas a fazer e até de ideia, de dúvidas que, obviamente, vão... É como você semear um jardim. Você põe adubo, não vai nascer só flor, vai nascer uns ervinhas daninhas com tudo, porque a terra está fértil para tudo, né? A terra está fértil para tudo, né? Então, é isso. Então, vamos fazer uma rodada e a gente gostaria de ouvir o que alguém tem que falar. Pedir assim para aplainar tudo, deixar tudo bonitinho. Tem uma palavra assim, ó, que conduz para esse lugar. Se a gente pudesse começar por aí para dar o tom, o seu Eurípides. Se ele quiser falar, eu começar por ele, eu acharia que ia dar um tom. Assim, se ele topar, por mim, e o Luiz também, o Fanão. Pois não, senhor Eurípides, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Que bom, né, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para estudarmos. E tudo é necessário, né? Referente ao yoga da renúncia à ação, quando desapegarmos dos frutos das ações, teremos a alegria de viver felizes, pois todo o apego gera a paixão e a ira, e, finalmente, a perca de discernimento. Quando repousamos no Atma, ficamos livres das incertezas. Quando vivemos na luz da verdade, vemos Deus em todas as coisas, em todos os seres. Sabemos da grandiosidade dos ensinamentos da Bhagavad Gita. Só nos resta pôr em prática
em todos os dias de nossa vida. Sempre eu fico prestando atenção nas explicações do Rubem e fico admirado pela capacidade de expressar o tema. É muito bom participar desses estudos, principalmente com pessoas que têm habilidade de passar com clareza e segurança o tema. E nós sabemos agora que essa luta para melhorarmos, inclusive o Rubem já citou no outro estudo da Bhagavad Gita, que tem muitas coisas que precisam ser modificadas. E o Hélio está empenhado a trabalhar isso. Até pediu o Vanildo para estar fornecendo para eles as mudanças sugeridas pelo Rubem. E sabemos da importância do Hélio, né, de traduzir vários livros da Shuddha Dharma. E agora, referente a esse Bhagavad Gita, que trouxe lá do Chile, que o nosso irmão lá, Carlos, né, e ele traduziu esse Bhagavad Gita, está em sânscrito, e depois está em espanhol, né, o castelhano. E o Hélio vai ter esse trabalho de traduzir, né, para o português. Então, é maravilhoso esse trabalho do Rubens, do Vanildo, está dando essa abertura, e agora do Hélio, né, trabalhando nisso. Então, eu quero agradecer a todos, estou muito feliz de participar desses estudos com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Felipe. Muito obrigado. Agora você, Luiz. Bom, eu gostei demais da reunião, né? Fiz aqui apesar de estar gravado, né? Está tudo escrito aqui, escrevi um monte de coisa aqui. Isso aqui vai me ajudar a fechar algumas coisas na minha cabeça. Então, foi bom. E dizer o seguinte, se não fosse a iniciativa do Vanildo montar esse grupo e a disponibilidade do Rubens explicar, eu não ia estudar esse negócio. Eu não tenho tempo, gente. O Vanildo está falando que está revendo os vídeos lá de trás. Eu acho que eu vou fazer isso quando eu aposentar, a segunda vez, porque dessa vez eu não consigo, né? Eu não consigo. Então, assim, para mim, essa reunião aqui, ela é muito importante. Porque eu não sei se eu vou ter tempo de fazer. Eu vou ter tempo, né, de dedicar a isso, mas assim, o que fecha aqui é o que eu integro em mim, né, e põe em prática e fecho meus conceitos. Então, assim, eu concordo com o Vanildo que a gente tem que ir para essa objetividade daquilo que a gente quer pegar na cachoeira dele lá, né, que ele falou, copinho dele que é cachoeira, mas, ao mesmo tempo, eu preciso também dessa segurança que o Rubens me traz das definições, porque eu fico seguro, eu tenho essa confiança no conhecimento do Rubens, e eu fico seguro e consigo fazer essa tradução para o meu dia a dia. E aí o senhor Ips, cabra bom, fechou com chave de ouro. Então, acho que é isso que eu tinha que dizer. Dona Maria? Vou falar. Então, eu acho muito importante o que o Rubens fala, porque é real o que vocês falaram também, é difícil, a gente não compreende, e eu, que sou iniciante mesmo, mas quando o Rubens fala, eu arranho aqui, arranho ali, e estou começando, sabe? Já estou naquele comecinho que já não era como antes. Então, eu acho importante, como esse nosso colega último que falou, perdão, que eu esqueci o nome, que ele aposentou, tem que esperar a segunda aposentadoria para estudar como Vanildo, eu também digo a mesma coisa. Eu sou aposentada já, mas é tanta coisa que não dá para parar, para estudar, para ver, para ler também. Então, a reunião aqui para a gente é muito importante. Para mim, é muito importante. E eu gosto muito das nossas reuniões. Então, era isso que eu queria falar, gente. É muito importante, eu gosto. Cada dia eu gosto mais das nossas reuniões. E acho legal o Rubens falar, quando tudo difícil, a linguagem, o vocabulário, tudo,
Mas eu, no meu caso, eu arranho aqui, arranho ali, e estou começando, gente. Eu acho que eu vou desenvolver nesse nosso estudo. Então, é isso. Quero agradecer a todos. Muito obrigada, Rubens, senhor Vanildo e a todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Ana Maria, nós que agradecemos. É muito bom saber que assim, eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei várias vezes, mas vou falar de novo. O Rubens tem algumas décadas que ele estuda isso, e é isso, de uma generosidade muito grande estar dividindo com a gente isso, né? Então, cada um, assim, podendo pegar da medida que pode isso. Realmente, eu estou revendo os vídeos, por favor, façam esse exercício. Vai no carro, põe lá no YouTube, vai vendo, porque assim, você vai perceber o quanto que está andando as coisas, quanto mais você vai vendo, mais essas palavras vão fazendo sentido para você, mais as coisas vão acontecendo. Não é que eu faço quando eu estou indo para o trabalho, quando eu volto, quando eu paro, sabe? Porque é legal mesmo, não é uma coisa maçante, é uma coisa muito bacana mesmo, né? Agradeço, Dona Maria, muito obrigado. Todos, tudo bem? Boa noite. Não, eu só queria agradecer, né? Porque até antes de entrar eu tava finalizando uma aula aqui, mas a aula até continuou um pouco, eu peço perdão para vocês, mas deu para acompanhar muito da reunião, né? E é isso daí, a participação de todos é importante, a opinião, isso é super importante. Então, nesse momento eu tenho mais a agradecer, né? Porque vale muito a pena estar participando com vocês. Namastê. Vocês estão ouvindo, cara? Você está sem microfone. Eu saí do computador e estou aqui no celular. Não, só queria, bem rápido, falar, assim, eu tenho estudado o Gita já nos últimos 10, 12 anos, também com o Rubens, né, com outros grupos, e o que eu vejo, assim, que parece que cada vez que a gente estuda, eu consigo enxergar outras coisas, porque acho que depende muito da fase que a gente está vivendo. Mas, assim, o que mais me motiva a continuar a estudar a Gita, a Bhagavad Gita, é assim, a coerência que eu vejo, porque é impressionante. Parece que ela me diz aquilo que eu preciso no momento que eu estou vivendo. Então, em função do momento que eu estou vivendo. Então, naquela primeiro estudo com vocês eu não participei, mas eu ouvi às vezes os áudios, porque eu gosto de fazer isso também, até quando eu estou cozinhando, eu ponho o áudio para ouvir e a gente aprende muita coisa. E então eu acho que assim, até em função do grupo que está presente e da forma como a gente faz a leitura, muita coisa a gente aprende, muita coisa a gente consegue entender, porque ela é assim, né? Eu considero assim meio misteriosa, porque tem coisas que eu li, eu falei, mas parece que eu nem tinha lido isso, e hoje ela está fazendo sentido para mim. Então, acho que essa reunião foi um pouco isso, ela começou a fazer sentido outras coisas. E o que eu acho mais bonito é que ela está sempre presente na vida da gente, de uma forma universal. Então, só queria dizer isso, que eu acho que foi importante essa reunião. Não tem problema que a gente não terminou o capítulo, porque isso não é o mais importante, porque quando eu vou para uma sala de aula também, eu quero que as pessoas tirem daquilo que a gente está discutindo o que tem de melhor. Então, eu sempre sou contra, assim, entrar numa sala e não levar em consideração o público que está presente, os alunos, com as falhas de formação, ou aquele que já está mais avançado. Eu acho que a gente tem que ter esse jogo de cintura, porque não é só cumprir o que foi estabelecido. Surgem muitas coisas ao longo dessa discussão, ao longo de numa sala de aula também, ao longo de uma aula. Então, acho que a gente tem que estar aberto para tudo, para não perder o rumo, mas
conseguir direcionar de forma que todos tenham o melhor entendimento possível. Então, é só isso que eu queria deixar aqui, gente. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu acho que esse é o caminho, sabe? É não ter um caminho. A gente vai trilhando, ele vai fazendo, né? É por isso que nossos encontros jamais serão estanques, nunca serão padronizados. Eles são o que eles são, porque nós somos o que nós é que fazemos esses caminhos, né? Então, eu acho que o que foi dito hoje é o que precisava ser conversado, que precisava ser entendido. Eu acho que o Rubens foi excepcional como todas as outras vezes, né? E talvez, eu tenho a impressão, Rubens, que o que você fala hoje, talvez a gente vai entender daqui a um tempo, né? Então, assim, isso precisa estar sendo trabalhado para a gente, precisa ser trabalhado, até que isso faça sentido de acordo com aquilo que a gente vai entendendo, né? E sou extremamente agradecido a todos, ao Rubens em especial, porque ele, de algum modo, tá dividindo com a gente o seu conhecimento. Mas ele também só teria essa função se a gente também estivesse aqui ouvindo, senão também não teria sentido ele estar falando, né? Então, ambas as partes são muito importantes. E isso faz o todo, que é esse trabalho. Porque não sei se vocês perceberam, mas a gente está fazendo um trabalho aqui, um serviço, né? Porque isso está sendo gravado, e quem um dia quiser efetivamente fazer um estudo sério, um estudo bem direcionado, não sei se ele é todo abarcante, não sei se ele vai abarcar tudo, não sei se ele vai pegar tudo, mas um bom direcionamento com bons fundamentos, esses vídeos vão poder ajudar essas pessoas, e pode ficar por muito tempo. Então, as dúvidas que nós temos, a gente tem que realmente fazer, porque vai ajudar dúvidas de outras pessoas, né, que podem contribuir. O Rubens fazendo esse trabalho, que é excepcional, né, e a gente, do outro lado aqui, complementando isso, todos nós estamos fazendo um trabalho, podem ter certeza, de grande valia para todo mundo, né? E por isso eu agradeço vocês, sempre agradeço, todo encontro eu agradeço, porque é justamente esse meu entendimento, que a gente está fazendo, dentro do nosso máximo, aquilo para contribuir como daças ou como servidores, porque a gente só recebe, então a gente de vez em quando precisa também contribuir para o universo, dando aquilo que a gente sabe e o melhor de nós, como Arjuna, como Krishna está fazendo para Arjuna e Arjuna está fazendo para Krishna, né? Então é isso, eu agradeço a todos, Rubens, Maria Cláudia, Dona Maria, Eurípides, o Fanã, o Augusto, a Cássia e eu mesmo, e todos aqueles que vão estar aqui assistindo isso no futuro, que se possam beneficiar, que se possam ter esse entendimento cada vez mais claro na vida de vocês e na nossa também, e que isso possa ser andado um bom trecho na jornada individual, e que a paisagem seja a coisa mais linda que você possa perceber, e que isso não tem um final numa jornada, mas é um caminhar gostoso e feliz para todo mundo. Agradeço novamente. Eu vou pedir para o seu Eurípides encerrar, então. Vamos, então, nos conscientizarmos deste momento. Respirando suavemente, com alegria. Respirando suavemente, com amor. Vamos entregar totalmente o nosso ser à Divina Mãe Yoga Devi, para que ela possa nos conduzir em nosso progresso material e espiritual. Aham asmi aparadaram
Alayom, Akinshano, Agatiri, Tuameva, Upaya, Botom e Baba. Estamos aqui com faltas, com pouco conhecimento e sem percepção divina. Vem tu a nós e dá-nos a compreensão. Ó Divina Mãe, Yoga Devi, no teu aspecto Durga, arranca pelas raízes todos os males que temos. No teu aspecto preservador, preserve tudo aquilo que já conseguimos em nosso progresso material e espiritual. E no teu aspecto criador, faça de nós novas criaturas, cheias de caráter, ética e moral. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. 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 Parabéns pela inspiração de todos. Parabéns pela inspiração de todos. Hoje estava especial, hein? Todo mundo muito inspirado. Parabéns. Tamo junto, Augusto. Namastê. Tchau. Um abraço, obrigado, felicidade. Muito Boa obrigado a semana. todos. Tchau. Tchau, tchau.